levou a sério, eu achei ótimo, porque ele inventou um fundi de doce de leite, Jaderson, tudo bem? Não se brinca com chefe de cozinha, tá vendo? Eu desafiei, entendeu? Porque não existia, eu nunca ouvi falar em fundi de doce de leite. Não, eu pesquisei também. Sim, na realidade o fundi, a origem do fundi já não é mais a... Tem muita releitura, muita coisa mais que foi atualizada e utiliza-se mais agora a técnica de fundir, mas o fundir em si... Já mudou muito. Já mudou muito. Fundir mesmo é só de queijo. Então, ó, a gente fez uma releitura e você conseguiu, então, criar um sabor bem diferente aí para o nosso fundi de doce de leite? Eu busquei fazer uma receita parecida com a de chocolate, com a mesma textura, buscando os mesmos ingredientes, com uma única dificuldade, que o fundi de chocolate combina bem com praticamente todas as frutas, né? Isso é verdade. E o doce de leite, ele é muito doce, ele é muito pungente, tem muita personalidade no ingrediente. Sozinho já, Sozinho. né? Sozinho, ele já resolveria. Vamos colocar o pote e a gente coloca com colher, né? É mais fácil. Então, mas mesmo assim você conseguiu aí algumas... A banana dá pra A banana, a ameixa seca, mas em frutas mesmo, somente a banana casou muito bem com eles. A gente foi falar em morango, não ficou legal, muito ácido. Você foi testando Foi. essa semana? É sim, foi uma semana meio experiências. Ficou bem doce essa semana. Ficou até demais. Então, o legal foi ver que dá para fazer várias variações assim dentro da receita que fogem totalmente do que a gente tem em comum. Então, até aqui a gente vai trabalhar hoje com bolacha waffle no fundi, que é uma coisa diferente. Que legal. A fruta seca, assim, é comum o pessoal fazer de chocolate, utilizar damasco também, mas a ameixa combinou muito bem e tá utilizando pão doce também para comer com fundi. Então, que é uma... vai ficar diferente esse pãozinho? Fica, ele dá outra textura, porque o fundi, por ele ser quente, ele acaba dando uma outra maciez ao pão. Então acaba casando muito bem. Quero só ver então como que ele inventou essas dicas de hoje. Vamos lá então, Jaderson. A receita é simples, assim, a base dela é o doce de leite. Então qual é a minha principal recomendação? Faça o doce de leite em casa. Essa dica ele já deu e vamos relembrar então, é o melhor que tem. É a melhor forma que tem para você conseguir um doce de leite excelente, que seria o quê? A gente pegar uma lata de leite condensado e cozinhar por pelo menos 40 minutos na pressão. O que é importante lembrar, depois de cozir, tem que deixar ela resfriar completamente, de preferência, uma coisa que quando eu faço esse tipo de preparação, o que eu faço? Eu faço ela no período da noite e deixo até o outro dia para abrir. Tá. Porque o que acontece? Se você abrir essa lata quente, além de estar muito quente, ela vai espirrar para todo lado. Então é uma combinação muito perigosa. Então faz um dia, deixa de um dia para o outro, no outro dia você abre a lata e tem esse resultado. Então deixa aí 40 minutos na pressão. A panela apitando lá, fazendo barulho por 40 minutos, desliga, deixa resfriar. Isso, deixa resfriar. No outro dia você vai lá e tá prontinho. Oh, delícia. O interessante, assim, trabalhar a consistência do fundi, sempre a gente conseguir deixar ele uma consistência mais dura do doce de leite. Por quê? Porque assim eu consigo dar mais sabor e deixar ele mais... com aquele sabor mais característico do doce de leite caseiro. O que muda? Mais tempo de pressão. 40 minutos, assim, eu coloco o limite, é o tempo máximo. Se você for colocando menos, ele vai trabalhando um doce de leite mais mole, um pouco mais claro. Ele fica também doce de leite, mas ele não fica tão firme. Não fica. Esse doce de leite é aquele que a gente chama doce de leite para corte, sabe? Ah, isso. Se você tirar a latinha, ele fica perfeitinho, né? Isso. Esse mesmo. Ah, esse é melhor, eu adoro esse tipo. Tá todo mundo com água na boca, né, gente? Só esse, se fizesse assim, passasse o palitinho e pegasse sem nem a fruta, tava ótimo, né, Maria Alice? Podia ser com o dedo, não usava nem o palitinho, ótimo. Mas assim, qual que é o ingrediente da receita? Doce de leite, creme de leite e conhaque. Por que o conhaque? A origem do fundi faz com que a gente remeta lá na Suíça, a época, o local que eles são grandes produtores de queijo. Então o que acontecia? Na época de inverno, eles tinham as sobras de queijo, então resolveram então juntar todas aquelas sobras e colocar dentro de um caldeirão com um álcool, que lá eles utilizaram na época o kirsch, que é um destilado de cerejas, e o vinho branco. E deixar aquela mistura toda se fundir para gerar o fundi. E eu experimentando com o pão, para provar o tempero. E aí nasceu o fundi. Ou seja... É uma misturança, na verdade, o fundi de coisas. O fundi é esse nome mesmo. O fundi vem de fundir. Fundir todos os sabores do queijo. Que legal. Da região, utilizavam-se o gruyère e o emmental.
São os queijos bases do fundi clássico, gruyère e emmental. Mas se faz fundi com qualquer outro tipo de queijo. Hoje em dia dá para fazer de tantas formas, né? Você mesmo trouxe uma aqui com 6 queijos, lembra que a gente fez? Misturou? 6 não, acho que foram menos. 4. Foram mussarela, 4, gorgonzola, requeijão e parmesão. E parmesão, eram 4, isso. E o diferencial sempre do fundi é sempre adicionar algo alcoólico. Para dar um assim, saborzinho? Para dar um toque na boca de um aroma diferente. Senão ele fica muito... comum. Isso, ele fica muito sem personalidade. Entendi. E aqui a gente vai usar então o conhaque. Aqui estamos trabalhando com conhaque. Dica que eu sempre dou. Utilizar uma bebida comum, conhaque, ou mesmo até um uísque, ou se não, trabalhar com licores. Um licor de amaretto, um licor amarula também seria uma bebida muito interessante. Tudo vai do que você quer para a receita e fazer o quê? Fazer com que ela tenha a tua personalidade, o restante... Entendi. E é de leve que vai dar esse saborzinho também, sempre né? É um toque muito fraco. Sutil. E assim, o interessante é sempre quando a receita já está pronta. Por quê? É o interessante que o álcool ainda fique na receita, para dar uma característica melhor na receita. Porque você coloca e aquece, vai evaporar. Vai evaporar. Então, assim, ele vai acabar evaporando por causa da temperatura do fundi. Mas o interessante é ele ser a última da preparação. Tá, para ficar indo um pouquinho de sabor. Uma coisa legal de se falar aqui, a gente fala mais ou menos meia xícara de creme de leite de caixinha. Depende muito da consistência do seu doce de leite. Se você estiver trabalhando com doce de leite um pouco mais mole, vai sempre usar um pouquinho menos. Tá. Se for um doce de leite muito duro, você vai usar um pouquinho mais. E assim você vai... O importante sempre é o ponto. Aí, é errado se eu colocar um pouco, ver que ainda não dá e coloco um pouco mais? Não tem problema. Sempre coloca menos para colocar mais depois. Isso, eu aprendi isso também com o Jadson. Nunca erra se colocar menos, porque daí você pode acrescentar. Isso está em fogo baixo? Fogo baixo, fundi sempre fogo baixo. Tá. Aqui a gente está fazendo no fogão, tem gente que gosta de fazer no próprio richô. Leva um tempo maior, né? E assim, até uma... Não vou falar uma bobagem, mas assim... Qualquer fundi você pode começar no fogão e levar Bem só no mais richô. fácil, Porque né? o richô, na realidade, classicamente, o richô é só para manter aquecido. Não uma, é para uma preparar. graça, entendeu? Você deixa lá, enquanto vocês estão comendo, ele vai ficar quentinho, mas não precisa fazer lá. Faz no fogão, leva menos tempo, é mais cômodo, né? Mais prático. Isso, bem mais prático e ele sempre vai só manter aquecido. Ó, aqui já deu o ponto, ele derreteu. Aqui uma dica interessante, a gente vai estar adicionando uma pitada de sal. O pessoal vai falar assim, mas por quê? Porque o sal dentro do açúcar, o que ele faz? Ele ressalta o doce. Então assim, esse contraste é só uma pitadinha de sal. Olha, ele vai... gente, eu jamais pensaria nisso. É verdade. O contrário também é verdade? Se você colocar um pouquinho de açúcar num... Porque sabe onde eu já ouvi? No molho de tomate. Eu já ouvi colocar um pouquinho de açúcar. No caso do molho de tomate é para combater a acidez do tomate. Né? Que mas funciona também? Funciona, e é no caso da acidez. Mas para ressaltar, isso é um pouco da culinária oriental. Sempre a gente trabalha todos os sabores. Ácido, picante, salgado, doce. Tudo e misturado. O acre, tudo misturado e tudo na mesma receita. Então isso vem deles, sempre trabalhar um pouco de açúcar. Entendi. Bom, agora que a receita já está pronta, eu vou adicionar o conhaque. Tá bonito, hein? O conhaque ele vai mexer um pouco na textura também? Vai deixar um pouquinho mais líquido. Tá. Ai, que bonito que tá. E aqui você trouxe a banana. Essa aqui é a ameixa seca? Ameixa seca. E essa daqui é o pãozinho. Isso é um pãozinho. Esse pãozinho, passa na padaria, compra o pão doce, fatia que ele vai ficar excelente, olha. Ó, a dica do pão doce eu gostei, hein? Maria Alice que vai acender esse richô? Não, brincadeira. Que Passa o fósforo pra mim. Pelo amor de Deus, a gente põe fogo nesse estúdio. Não, hoje não, já. Eu queria mostrar nosso palitinho que a Maria Alice providenciou pra gente comer, Jade. Olha que bonitinho.